Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Podcast que trata seu cérebro como ele merece. Podcast aqui tem um desafio grande que a gente fala aqui de chuchu, de tênis, de patrola, fala de tudo aqui, né? Está começando mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, o seu podcast semanal que fala de assuntos teológicos, científicos, tecnológicos e gerais, né? E tudo junto e misturado. Hoje nós estamos falando aqui sobre um tema que bombou ultimamente nas redes sociais, um tema que diz respeito aqui ao Dia de Guarda no Novo Testamento, para falar sobre o sábado no Novo Testamento. Eu convidei aqui o nosso grande amigo Eduardo Cavalcante, que já esteve conosco no episódio de número 2 do nosso podcast, falando sobre o Dia do Senhor em Apocalipse. Então, se você não escutou esse podcast, você será perdoado se dentro das próximas 48 horas, estou brincando, né? Você escutar esse podcast, o podcast aí que foi com o Felipe Lemos também, outro parceiro do nosso podcast, Eduardo Cavalcante. Ele é doutor em ciência da religião, teólogo, né? Teólogo e doutor em ciência da religião, atualmente professor de pós-graduação também nessas áreas. Eduardo, muito bem-vindo ao nosso podcast, obrigado pela sua presença, por estar retornando aqui. Lembrando também, antes de passar a palavra para o Eduardo, ele esteve conosco, né, palestrando no 5º Congresso de Cientistas Adventistas, que aconteceu lá de 26 a 28 de julho em Lavras, Minas Gerais. Então você pode encontrar esse conteúdo integralmente disponível na internet, no YouTube, canal Cientistas Adventistas. Procura lá a playlist do 5º Congresso de Cientistas Adventistas, você vai achar as palestras, o sermão e a palestra da parte da tarde do sábado, né, com Eduardo Cavalcante, uma palestra muito bem visualizada, aí mais de 1.200 pessoas estiveram assistindo essa palestra aí do Dr. Eduardo Cavalcante, né? Então, bem-vindo, Eduardo, obrigado aí por estar se juntando a nós mais uma vez nesse podcast. Obrigado, Alex, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Já há alguns anos a gente participa do grupo dos cientistas adventistas e atender o convite de vocês é sempre um prazer. E esse tema é um tema que eu gosto bastante, é um tema que me atrai e eu espero contribuir um pouquinho nesse podcast dessa semana. Eduardo, pela contribuição que você vem fazendo tanto no podcast quanto nos congressos, né? O Eduardo também já organizou aí, pelo menos antes do 5º Congresso, mais 2 congressos ele organizou, ele não falou, mas ele organizou o painel de religião, né? E de teologia. Então, tem feito um trabalho sensacional e eu tenho certeza que nenhuma vez que eu precisei contar com o Eduardo, ele deixou a desejar em nenhum aspecto, né? Então, eu tenho certeza aqui que, para a honra e glória de Deus, esse podcast vai ser mais uma vez brilhante aqui. Amém. Eduardo, então, vamos partir aqui para o assunto, né? O assunto da vez aí. Recentemente andou dando uma repercussão aí nas redes sociais, né? No meio evangélico e tal. Alguns influencers, algumas pessoas aí tiveram falando a respeito do Dia de Guarda, né, no Novo Testamento e tal, e até mencionaram aí a Igreja Adventista, né? Então, como o ouvinte deve imaginar, o podcast Cientistas Adventistas não tem esse nome por acaso, né? A gente calha de que nós somos realmente um grupo de adventistas, né? E com isso não somos exclusivistas, né? Dizendo assim, não, isso aqui é um clubinho fechado e tal. Não, pelo contrário, né? A gente está lá para se ajudar uns aos outros e para tentar ajudar também outras pessoas daquilo que a gente puder ser útil, né? Aquilo que a gente puder contribuir de alguma forma. Então, só explicando para quem está ouvindo, né, por que a gente está trazendo esse assunto aqui na pauta, porque independente do tema, e independente de sermos ou não adventistas, tem um assunto aqui que é muito importante, é muito interessante para a comunidade cristã em geral, e aqui eu falo inclusive para os nossos irmãos católicos, tá? E temos irmãos católicos aí nos escutando, um grande abraço para vocês, irmãos protestantes aí, evangélicos, pentecostais,
Então, um abraço fraterno aí, a paz do Senhor para você que está nos escutando, tá certo? Então, esse tema é relevante porque, independente de qual é a escolha que você faça, ou que você entenda, né, no seu estudo, né, na sua convicção religiosa, o tema do dia de guarda, se é esse, se é aquele, se é aquele outro, ele é realmente muito importante, né? Porque hoje eu não consigo pensar em nenhuma denominação que não defenda um dia de guarda, no mínimo, pelo menos, como o dia de reunião, né? O dia de usos e costumes aí para fazer a sua reunião principal da semana, né? Então, é com base nisso que a gente vai estar falando hoje, né, Eduardo? E, assim, a grande questão né, falamos lá no episódio 2 sobre o dia do Senhor em Apocalipse, né, como já mencionamos aqui agora há pouco, mas a questão perdura. Qual é o dia do Senhor no Novo Testamento? Eu acho que esse é o grande ponto aí para a gente entender a respeito desse assunto tão importante, a gente introduzir a conversa de hoje. Na realidade, hoje, quando a gente pensa em dia de guarda, eu acho que as principais questões que vêm à mente das pessoas qual era o dia de guarda realmente guardado por Cristo e os apóstolos? E a morte de Cristo na cruz do Calvário teve alguma mudança? Ela anulou o decálogo? Né? E o fato de Cristo ter ressuscitado no primeiro dia da semana, isso significa que houve uma mudança do sábado para o domingo? Né? Então, essas questões, respondendo essas questões, eu acho que fica já muito mais claro a questão de qual é o dia de guarda. E essas questões estão no Novo Testamento. Dificilmente alguém vai questionar que no Antigo Testamento o dia de guarda era o sábado. A grande questão veio pós a morte de Cristo, no período pós os evangelhos. E aí que vem a grande questão. E essas questões, eu acho que são questões válidas. São porque um grande número de igrejas protestantes, inclusive, elas tratam do assunto e decidiram que é o domingo. Outras, menores, ainda mantêm o sábado, como a igreja adventista, por exemplo. Mas quem está certo? A maioria? A minoria? Será que a gente vai por número ou vai pelo texto bíblico? Mas o que o texto bíblico fala? Os dois grupos defendem biblicamente. Por isso que eu acho que é uma questão válida que é importante de tratar nesse podcast de hoje. Eduardo, assim, algo que a gente tem que deixar bem claro antes de partir para qualquer discussão aqui, assim, nós temos profundo e total respeito pelos nossos irmãos cristãos, né, de qualquer que seja a vertente teológica aí, denominacional, nós temos profundo respeito pelos guardadores do domingo, né, e a gente admite que não é fácil, né, o tema do dia de guarda realmente é uma doutrina peculiar, ela é uma doutrina que é uma doutrina impopular, né? Ou seja, não é, como o Eduardo aqui já sugeriu, não é uma doutrina da maioria, certo? Isso é óbvio, não precisa nem ser cristão, nem ser muito atento para perceber que a maioria guarda domingo, né? Então, assim, nós não viemos aqui desmerecer a moral, a inteligência, a sinceridade daquelas pessoas que guardam domingo, de forma alguma, né? Então, não seríamos honestos nem cristãos se estivéssemos fazendo isso, né? Agora sim, esse tema merece um destaque, porque, assim, eu até confesso que eu fiquei um pouco impactado, um pouco chocado, porque o que eu ouvi de comentários, assim, era no sentido meio de que ironizar, de, assim, uma certa até uma indignação contra, foi mencionado, né, a Igreja Adventista ali, porque onde é que já se viu, porque guarda o sábado, porque não consegue defender, não sabe explicar, e não sabe explicar o dia do Senhor lá em Apocalipse, e até me chamou a atenção, porque calhou, Eduardo, que eu lembrei lá do nosso episódio 2, que a gente gravou lá eu acho que ainda foi em fevereiro, né? Foi o nosso segundo episódio do podcast. E a gente ali explicou tintim por tintim, então assim, não sei de onde é que as pessoas tiram a ideia de que a gente não tem explicação para isso. Tá? E eu vou dizer uma coisa para você, até para quem muitos que escutam a gente são acadêmicos, né? São aí pessoal do estricto sensu e tal, e quem conhece filosofia, quem conhece lógica matemática, quem está no meio acadêmico, sabe o que é uma tautologia, né? A tautologia poderíamos chamar que é um ouroboro, né? É uma cobra que engole a própria cauda, né? Então, assim, é um raciocínio circular.
Então você dizer que o dia do Senhor está provado, que o Apocalipse prova que o dia do Senhor é o domingo, é assim, na minha cabeça, um maior absurdo que pode existir, porque o Apocalipse, em primeiro lugar, não fala qual é o dia do Senhor, numericamente, né? Deixa para o leitor buscar, não é interpretar, isso não é questão de interpretação, isso é questão de buscar a resposta na Bíblia, que eu acho que tem um nível de subjetividade menor do que a interpretação, né? Então, no sentido lato sensu da palavra interpretação, né? Então, se eu dizer que o domingo, lá no Apocalipse, é o dia do Senhor, é uma tautologia, porque não está escrito qual é o dia do Senhor. Aí eu defino que o domingo é o dia do Senhor, e aí quando eu leio no Apocalipse, então, que é o dia do Senhor, então tá prova aqui do meu argumento, mas foi eu que iniciei o argumento, né? Então, por isso é um raciocínio circular. Então, assim, eu acho que já é um dos pontos, né? Eduardo, eu já estou me adiantando aqui, porque acho que a gente não precisa nem entrar nessa discussão, né, sobre o Apocalipse, porque a gente já fez essa discussão lá, então fica a provocação aqui ao nosso ouvinte, né? Se você quer tirar dúvidas sobre essa questão do dia do Senhor e Apocalipse, vai lá no episódio 2, escuta o que o Eduardo e o Felipe falaram, o Thiago participou comigo também desse podcast, né? Papel de comentarista e tal, mas não fica nenhuma dúvida sobre isso. E foi um material excelente. Então, por que eu estou falando isso, Eduardo? É porque eu acho que não precisa entrar nesse assunto do Apocalipse. Vamos falar aí do dia do Senhor no Novo Testamento, né, de Mateus a Judas, então, né? Porque Apocalipse a gente já resolveu. Já temos a resposta, tá lá no episódio 2. Você concorda comigo? Concordo, tá certinho. Na realidade, quando a gente fala da questão do sábado e do domingo no Novo Testamento, para descaracterizar o sábado como dia de guarda, normalmente a gente vê 2 tipos de alegações. A primeira, que eu ouço com muita frequência, que a lei foi cravada na cruz. Depois da cruz, a lei era só para a antiga aliança. Com a nova aliança, você não precisa mais guardar a lei. Então, não precisa mais guardar o sábado. O que, na verdade, esse não é por mais que se use esse argumento para não se guardar o sábado, esse argumento seria contra a guarda do domingo também. Já que eu não preciso guardar nenhum, então, por que é o domingo? Não preciso guardar nenhum. Na realidade, isso também não se sustenta por um outro motivo. Às vezes, as pessoas que dizem que eu não preciso mais guardar a lei, elas não admitem que eu possa roubar, possa matar, possa mentir, possa tomar o nome de Deus em vão, possa Enfim, os outros 9 continuam sendo válidos, mesmo com uma lei cravada na cruz. Deixa eu fazer o papel de advogado aqui. Eu ia falar do diabo, mas para não ser muito pesado, eu vou falar que é advogado do domingo aqui, tá? Eu vou assumir esse papel aqui. Mas, Eduardo, o que o pessoal fala aí nesse sentido, né? Diz que, enfim, não tem nenhum dia para guardar mesmo, mas por costumes e usos, né? A igreja passou a se reunir no domingo, que é o dia da celebração. Claro que nem todos falam isso, né? Esse cidadão ali, esse rapaz aí que eu vi mais especificamente falando essas coisas aí na semana passada, ele não defende essa ideia, ele defende sim que o dia de guarda é o domingo, né? Mas existem algumas outras convicções religiosas que dizem que não é dia nenhum, mas a igreja tinha o costume de se reunir no domingo e tarará, tarará. O que nós vamos ver que isso também não é verdade, né? Que isso também não é verdade, mas eu vou deixar o Eduardo explicar sobre isso. E aí eu queria saber o que você fala sobre isso. E com relação aos mandamentos, aos 9 mandamentos, né? Uma vez eu escutava o pastor Charles Window. Ele tinha um ministério que eu escutava na nossa rádio adventista do Canadá, VOAR. E, rapaz, isso tem mais de 10 anos. Enfim, uns 12, 13 anos atrás, eu escutava os sermões do pastor Charles Window, né? E ele falou que os 9 mandamentos foram reordenados no Novo Testamento, menos o sábado, né? O que você tem a dizer sobre isso? Geralmente as pessoas acusam, então, e combatem os adventistas e afirmam que os 9 mandamentos do Decálogo são repetidos no Novo Testamento, menos o sábado. Mas isso não é a verdade. Existe no Novo Testamento nada menos que 59 passagens que nomeiam o sábado do 7º dia da semana. E apenas uma que se refere ao sábado cerimonial do Antigo Testamento. E, por conseguinte, essa diferença formidável em favor dos que creem e amam e adoram na guarda do sábado é fantástica. Desses 59, 53 passagens, eu fiz um levantamento rápido, 3 delas falam sobre Jesus dizendo que o sábado é o dia do Senhor. Outras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, falam que Jesus, os discípulos, os apóstolos,
faziam trabalho missionário no sábado. Outras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dizem que Jesus dedicava o sábado para a obra de assistência social. Outra, com 1, 2, 3, 4, 5, mais 6 passagens do sábado, diz que Jesus fez o sábado um dia especial de culto, dando exemplo e indo à igreja. Inclusive, nessa aqui, eu queria destacar que existe uma expressão que só Lucas usa, que em grego é katato eiotos, que é aquela expressão em português segundo o seu costume. Então, Lucas usa ela 2 vezes. Uma no Evangelho de Lucas, outra no livro de Atos, que Lucas escreveu também. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 16, ele diz que Jesus, segundo o seu costume, foi à sinagoga no sábado. E lá em Atos 17, 2, nós vamos ver que ele vai falar a mesma expressão. Vai falar que Paulo, segundo o seu costume, foi à sinagoga no sábado. Então, é interessante que era costume tanto de Cristo quanto de Paulo irem à sinagoga no sábado. Eu acho que tem uma grande discussão, e a gente pode falar disso daqui a pouquinho, sobre que costume era esse, se isso era um costume religioso, litúrgico, enfim. Isso a gente pode deixar para daqui a pouquinho. Deixa eu continuar o levantamento. Outra, tem uma passagem que fala que Jesus repreendeu severamente os fariseus em relação à guarda do sábado. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 passagens que os discípulos apóstolos dizem que os discípulos dos apóstolos observavam o sábado. Mais umas 3, 4, 5, 6, 7 passagens que falam que Jesus reconheceu que o zelo sem entendimento dos fariseus tirou a alegria do sábado. Então o problema não era o sábado, o problema era o legalismo, era o farisaísmo. E mais uma passagem que diz que Jesus tinha grande preocupação e temia que seus discípulos transgredissem o sábado. É lógico que a grande maioria dessas passagens quando a gente fala de Jesus, tratam dele antes da morte. Então a questão ainda permanece para muitos amigos que falam, mas depois que Jesus morreu, o sábado foi transferido. Depois que ele ressuscitou, o sábado foi transferido. Mas será que é verdade? Ô Eduardo, eu só queria fazer um comentário, porque o pessoal que fala isso, fala aí, mas o sábado foi antes da cruz, né? E até o pastor Luciano Subirá, ele tem um vídeo aí que eu assisti outro dia, que eu achei bem interessante, porque ele não defende o cravamento da lei na cruz ali e tal, né? Ele, na visão dele, assim, bem sinteticamente, o sábado durou um pouquinho mais, né? A questão da dispensação ali dos judeus e tal, né? Um pensamento um pouco complexo. Não vem o caso aqui repetir, mas o fato né? As pessoas falam, né? Se foi na cruz ou se foi um pouco depois da cruz, aí o sábado teria sido abolido ou invalidado ou cumprido, ou qualquer seja o verbo aí que você queira colocar no particípio aí, substantivar e dar o fim que você quiser para o sábado, né? Mas o fato é que o dízimo também foi, né? Jesus não se refere ao dízimo depois da cruz, né? E o Novo Testamento também não. E você vê assim as igrejas, né, dizendo, não todas, é óbvio, né? Sendo bem honesto, algumas pessoas dizem, não, mas o sábado não foi reordenado depois da cruz e tal, não é mais citado assim com tanta clareza e tal, mas estão lá né, estimulando o dízimo e fazem, porque o dízimo é do Senhor e tal, aquela questão, né? Então acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente assim, como princípio nosso, é a coerência, né? Ou seja, em bom português, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também, né? Não dá para eu dizer que o sábado foi anulado e chegar lá com o dízimo, lá, gente, o dízimo é bíblico aqui, né? Vamos dar o dízimo aqui porque o dízimo também, menos ainda do que o sábado, né? Se existe alguma questão com o sábado, o dízimo então nem se fala. Então, como eu disse antes, a situação no Novo Testamento, os textos, existem 59 referências ao sábado do sétimo dia. Uma única referência ao sábado cerimonial. Um domingo, por exemplo, não tem nenhuma, porque o domingo não é um nome bíblico, é um nome que veio posteriormente ao tempo bíblico. Né? E tem 8 referências ao primeiro dia da semana. E é a partir dessas 8 referências que não tem base para dizer que teve mudança, mas é a partir dessas 8 referências que as pessoas se utilizam
para falar de que houve uma mudança do sábado para o domingo. E a diferença é gigantesca, 8 referências contra 59 referências ao sábado, para as pessoas alegarem que o sábado não tem prescrição no Novo Testamento. Eduardo, e eu vou te dizer mais, eu acho que o principal texto aí que é desses 8 que você mencionou, que é citado aí para justificar, né, teoricamente aí a guarda do domingo, né, com a evidência de que a igreja guardava o domingo, é o texto que fala, né, da viagem de Paulo, quando ele vai fazer uma viagem e ele chama a igreja ali para fazer uma coleta, né? E o pessoal está reunido no primeiro dia da semana ali e tal, mas eu acho que isso aqui você vai falar com mais detalhes e com mais profundidade. A questão é que esse texto, que parece ser o mais forte nesse argumento, nessa tese, ele mostra algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que a igreja não estava reunida no domingo, ela estava reunida no sábado à noite, né? Porque a gente sabe que a guarda do dia, né, ela ocorre, não é da meia-noite à meia-noite, é do pôr do sol a pôr do sol, e a Bíblia está cravejada de eventos, né, por exemplo, em Neemias e tal, e até o relato da crucifixão de Cristo também favorece essa questão da guarda do dia, né, de pôr do sol a pôr do sol. Então, assim, e Paulo faz essa reunião no sábado à noite, e olha só, ele está preparando a viagem, faz uma coleta para ajudar a igreja, né, que estava em dificuldade lá no destino, e ele possivelmente, contextualmente, dá a entender que ele faz isso justamente para respeitar o sábado, para que não fique se mexendo com dinheiro, que não fique se mexendo com recurso financeiro, com doação, etc. e tal, no dia de sábado, né? Então, essa ideia procede? Você concorda com essa visão ou assim, isso seria levar longe demais esse pensamento? Não, é isso mesmo. Na verdade, ali, naquele contexto, a gente vê Paulo, que ele estava promovendo um projeto especial. Anos antes, ele tinha sido o portador de uma dádiva especial para aqueles crentes que passavam fome na Antioquia. Agora ele estava promovendo algo em benefício dos necessitados de Jerusalém. Tinha muitos cristãos com necessidades. Por isso que também no início da igreja cristã, aqueles que tinham condições, eles doavam tudo que tinham, vendiam e davam aos pobres, davam para os irmãos, compartilhavam, porque eles estavam passando por um momento de dificuldade, por um momento de perseguição, e é nesse contexto que Paulo aparece pedindo, né? E esse pedido é feito exatamente num sábado à noite, que a gente chama à noite, né? Mas que entende que depois do pôr do sol, então era o primeiro dia da semana, porque já tinha passado o sol, ele faz esse pedido de maneira especial para atender um grupo especial de pessoas. Paulo, ele não recomendaria, e aí que eu acho que está a grande questão, que talvez a gente mexesse com esse dinheiro no sábado, mas já começar no domingo. Existe uma coisa que uma vez eu aprendi, que quando termina o sábado, para você estar preparado espiritualmente para o próximo sábado, você já deve começar a se preparar quando? Assim que termina, no primeiro dia da semana, você já começa a se preparar, se programar, para no sábado você estar todo livre, todo aberto, para poder receber o Espírito Santo, para poder entrar em contato com Cristo, para poder fazer sua meditação, enfim, para poder sair na natureza com a família. Então, isso é um costume que eu acho que já vem daqui. Vamos separar esse dinheiro especial, quer seja por uma causa como ajudar o povo de Jerusalém, ou o povo de Antioquia, ou o povo de qualquer cidade que seja do Brasil ou fora do Brasil, vamos nos preparar, vamos ajudar, tá? Ajudar, separar e, quem sabe, recolher no próximo sábado. Mas no domingo a gente já começa a pensar nisso. No domingo a gente começa a separar. E nada também impede que nos cultos de igreja que tem culto de domingo, que tem culto de quarta e de semana, não se faça uma oferta também. Porque a oferta não está diretamente relacionada com o dia de culto. Eu acho que as ofertas podem ser dadas em outros dias da semana. E aqui acho que o contexto de oferta era na entrada do domingo, mas não era uma oferta litúrgica, uma oferta como a gente vê hoje. Era uma oferta por uma necessidade especial. E eu vou dizer mais, tá, Eduardo? Eu vou ser um pouco audaz aqui, mas eu vou te dizer que esse texto que o pessoal fala que é o texto que apoia a guarda do domingo, né, pelo primeiro dia da semana, eu acho que
ele já prova até o contrário. Tá? Por quê? Porque ele diz assim, 1 Coríntios, né? Eu não mencionei antes, mas é 1 Coríntios 16. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galiléia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que não se façam coletas quando eu chegar. Gente, se ele está falando aqui o primeiro dia da semana, e o primeiro dia de semana era o primeiro dia da semana, que hoje a gente entende que é o domingo, se Jesus aboliu o sábado na cruz e os apóstolos, por alguma razão, reordenaram ou instituíram um novo sábado, por que ele chama primeiro dia da semana e ele não chama de sábado, né? Então, eu acho que é um grande ponto que a gente tem que pensar nisso aí também. Para nós, em português, não tem essa mesma conotação, mas, por exemplo, o pessoal de língua inglesa, eles costumam chamar o Sunday, né, o domingo, quando eles guardam esse dia, eles costumam chamar de sabá, né? É o sabá deles. O sábado semanal é o Saturday. Então, o sabá é o dia de guarda. Então, para nós, o sabá cai no Saturday e para eles o sabá cai no Sunday. Eu acho que não tem como a gente sustentar nenhum tipo de viés de guarda a partir da doação sistemática de ofertas. Tem essas questões aí, enfim, quando a pessoa está decidida a defender alguma coisa, ela vai defender, né? E eu acho que isso é um desafio para nós, porque quando a gente vai fazer um podcast sobre esse tema, é óbvio que a gente aqui não pode ser hipócrita, né? E nem fingido, né? É óbvio que a gente veio defender a nossa crença, mas, assim, importante que essa crença seja fundamentada, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Porque senão a gente vai acabar caindo naquele dilema lá da vacina, né? Essas polêmicas aí que, eu não tomo vacina por causa disso, daquilo, daquele outro, né? Então, assim, não há problema de você ter um interesse, de você defender um ponto de vista, desde que isso seja feito de forma honesta, né? Senão daqui a pouco você vai estar inventando aí, né? O cara virar jacaré, né? Ou implantar microchip com a marca da besta por meio da vacina. E a mesma coisa você pode fazer tanto com a defesa do sábado, 7º dia da semana, quanto do domingo, né? O primeiro dia da semana. Então, assim, é muito claro que a gente vem com esse interesse de defender, mas a gente tem que estar ciente que quando a pessoa está decidida, ela está obstinada a defender o ponto de vista, ela vai encontrar argumentos, ela vai se pegar em alguns pontos que podem ser dúbios, né? Ou podem ser duvidosos. Mas, assim, a gente faz aquele apelo para você que está escutando a gente, que use o bom senso, né? Use o bom senso, olhe com atenção, com cuidado. E é muito difícil, às vezes, a gente fazer uma análise fria e racional desses textos, porque isso já vem colocado na sociedade já como uma cultura tão forte, tão enraizada, não só nas igrejas, não só nas pessoas, mas na própria sociedade, que eu já digo que é praticamente impossível a gente já ir para a Bíblia e ler sem algum tipo de preconceito, né? Então, por exemplo, vamos pegar a CLT, né? O Brasil é um estado laico, né? A gente sabe disso. Constitucionalmente nós somos laicos, né? Nós não defendemos, nós não temos nenhuma religião oficial. Mas a CLT, ela privilegia o dia de descanso no domingo. Tá lá, é lei. Tá colocado lá que você preferencialmente descansa aos domingos, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Hoje a nossa cultura, ela está construída, quer a gente goste ou não, quer a gente admita ou não, ela está construída em torno da guarda do domingo. Então, eu acho assim que para a gente, tanto para nós, né, que guardamos o sábado, como para aquele que guarda o domingo, ou aquele que não acredita em dia nenhum, eu acho que talvez o grande desafio seja a gente fazer uma leitura desapaixonada, o mais fria possível, e a gente ir para a Bíblia o tanto quanto a gente consegue com o espírito de tábula rasa nesse assunto. Vamos observar o que a Bíblia realmente está dizendo aqui. Concordamos, o mandamento do sábado, ele não está explicitamente reordenado, né, como vários outros, eu já citei do dízimo e tal, e várias outras coisas, né? Então, algumas coisas a gente realmente precisa de um estudo mais aprofundado. Não é uma simples interpretação desautorizada pela Bíblia, né? A interpretação, se eu for considerar a interpretação no sentido exegético, né, considerando hermenêutica, etc e tal, aí tudo bem.
Aí beleza, né? Mas eu acho que é isso, sabe? É esse ponto, né? Então, quando eu vou lá e vejo, o primeiro dia da semana, faço uma coleta, eu tenho que olhar todo esse contexto. A ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. Ora, a Bíblia diz que o que comemora a ressurreição de Cristo não é o primeiro dia da semana, é o batismo. O batismo, a Bíblia institui, os apóstolos, né, receberam essa instrução do Espírito Santo de que o que celebra a ressurreição de Cristo é o batismo. Da onde se inventou que é o dia de guarda? Essas 8 menções a gente poderia até pegar, Eduardo, não sei se você tem os 8 textos aí separados, a gente poderia até fazer uma sabatina, poderia fazer um checklist, poderia passar essas 8 menções ao primeiro dia da semana e ver se em alguma delas há uma transferência de autoridade do 7º dia para o primeiro dia, ou uma instituição desse dia como o dia de guarda, ou então uma evidência forte de que esse era o dia de adoração, tá? Eu não posso pegar esse texto que Paulo faz uma coleta justamente para ajudar os crentes em Jerusalém e simplesmente atropelar Atos 16 e Atos 17, que o menino lá citou, lá, né, falou, Atos 16 e 17. Rapaz, Atos 16, Paulo não estava nem entre os judeus. Paulo estava numa viagem. Em Atos 16, ele vai lá e encontra um lugar tranquilo de oração no dia de sábado. E isso está claro como a luz do dia. Eu acho que é tremendamente mais difícil eu defender a guarda do domingo lá com 1 Coríntios do que eu defender a guarda do sábado com Atos 16. As evidências são muito menos claras. Olha só, vamos colocar assim no ringue, né? No canto de cá, né? Eu tenho lá Paulo fazendo uma coleta no primeiro dia da semana, que a gente sabe ali pelo contexto que era sábado à noite. No ringue, do lado de cá, eu tenho Paulo parando com seus colegas de viagem, sem ser com objetivo evangelístico, para fins de meditação, de construção e edificação espiritual deles. Ele para e busca um lugar de repouso, tranquilo, junto às margens ali de um rio, de um lugar tranquilo, para buscar Deus em oração no dia de sábado. Qual é mais forte? Qual que é mais evidência? E eu estou pegando um texto. Eu posso pegar Atos 17, eu posso pegar os outros textos aqui que o Eduardo mencionou. Jesus é Senhor do sábado. Aí você vai lá em Apocalipse e vê lá o dia do Senhor. Aonde é que é na Bíblia que aparece as duas palavras, Senhor e dia, né? Ou aí o conceito de dia aqui, né? Eu estou falando do léxico aqui, né? Onde é que está isso? Só tem mais um lugar, é quando Jesus se apresenta como Senhor do sábado. Então qual é o dia do Senhor? Ora, se não é o sábado, e eu estou esquecendo todas as outras evidências que a gente deu lá no episódio 2 agora, tá? Eu estou pegando aqui só uma questão aqui de análise crítica mesmo. Se eu esquecer tudo mais, o único texto que aparece que identifica alguma coisa relacionada a Senhor e um dia da semana é o sábado. O Senhor é o sábado, Jesus é o Senhor do sábado, né? Então, assim, eu vejo um peso de evidências tão grande a favor do sábado e tão fraco em relação ao domingo, sabe, que eu não estou culpando aqui quem acredita, quem escuta, né? Porque é influenciado pelos seus líderes, né? E infelizmente esquece, né, que um dos princípios da reforma protestante é que cada crente tem a sua responsabilidade perante Deus, né? E os líderes são uma bênção, e a gente honra e respeita eles, mas eles não são autoridade final sobre a nossa vida espiritual, né? Então, ok, isso é um outro assunto, é outro tema. Então a gente respeita essas pessoas que, infelizmente, né, não estão formando a sua opinião em primeira mão, não estão pegando em fontes primárias, mas estão pegando em fontes secundárias. Agora, me leva a ter, eu diria até, Eduardo, um pouco de revolta contra esses líderes que têm a responsabilidade, que têm mais conhecimento e, na minha opinião, estão fazendo, assim, e eu peço perdão se eu estou sendo um pouco crítico, né, um pouco duro nessa avaliação, mas estão fazendo aqui realmente uma violência à palavra de Deus, né, com um peso de evidências tão fraco a favor do primeiro dia da semana, né. E o menino lá que falou aqueles negócios é um menino novo, né? Claro, quem nunca, né? A gente também aí, eu olho para a minha vida aí de juventude e olho muitos episódios aí com vergonha, porque a gente se excede às vezes, né? E eu acho que o caso do menino é diferente. Mas eu tô falando aí do pessoal mais antigo e tal, né? Então é isso, Eduardo. Prossigamos aí, e perdão por eu tomar aqui esse tempo, mas eu achei importante fazer essa reflexão aí também. Não, mas você falou, eu achei importante também a gente
tratar dos 8 textos de maneira rápida. Por quê? Porque eles são rápidos de ser tratados, na verdade. 6 desses textos, dos 8, estão nos evangelhos. E os 6 tratam do quê? Do dia da ressurreição. Um é o texto de 1 Coríntios, que vai tratar da questão da coleta, e o outro é o texto de Atos, que vai tratar da questão do partir o pão, que aí tem uma discussão se essa noite, que esse partir o pão, essa reunião, era do sábado para o domingo ou se era do domingo para a segunda, porque era uma reunião que se prolongou, né? Que estava no primeiro dia da semana, mas não sabemos se ele começou no primeiro dia e chegou à noite do segundo dia, ou se ele começou no sábado e chegou à noite do primeiro dia. Existe uma discussão aí. Mas eu vou ler o texto para a gente entender todos os textos direitinho. Com certeza. Então vamos começar por ordem, do jeito que está lá no Novo Testamento. Um texto em Mateus, que diz: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. É um texto conhecido. Maria Madalena e do sepulcro. No fim do sábado, já despontando o primeiro dia de semana. Ou seja, do pôr do sol, né? Do sábado para a noite do domingo. O segundo, 2 textos em Marcos. Um em Marcos 16:2 e outro em Marcos 16:9. 16:2 diz: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo. Aí já vemos no domingo de manhã. Lá em Mateus, era no pôr do sol do sábado para o domingo. Aqui já é o domingo de manhã. E o Marcos 16:9 também diz, continua, Jesus já ressuscitou e fala: e Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual ele tinha expulsado 7 demônios. Tem um texto em Lucas 24, que diz o seguinte: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado algumas outras com elas foram também. E tem 2 textos em João, um que fala sobre Maria Madalena também, que fala que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E na sequência tem um outro texto de João, que já não é mais no domingo de manhã, é no domingo à tarde, que fala o seguinte, na verdade é João de Lucas, que diz: no primeiro dia da semana, não, é João mesmo, desculpa, João 20:19. Chegando, pois, da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Portanto, dos 8 textos que falam de primeiro dia da semana, 8 tem a ver com o dia da ressurreição. Um, no período assim, final do sábado, para a noitezinha do começo do domingo. 4, mostrando a madrugada do primeiro dia da semana, que é quando Jesus morreu, chegou Maria Madalena, Maria. Às vezes, depende do evangelho, ele fala só Maria Madalena, outro fala Maria Madalena e Maria, outro fala Maria Madalena e outras, enfim. Mas 4 textos falam dessa madrugada, bem cedinho. E um outro texto fala do final desse primeiro dia da semana, já quase para chegar já na noite e começar o segundo dia da semana. E aqui, nesses 6 textos, são muito claros que é o dia da ressurreição. Mas não há nenhuma base bíblica, não tem da onde a gente tirar que é uma mudança, que é algum tipo de adoração, que é uma mudança de sábado. Existe alguma santificação, né? Uma santificação, não tem nada, nem por parte dos discípulos, nem no texto, nada. Esses 6 aqui, se a base para guardar é a ressurreição, temos 6 textos que não fornecem essa base. Se fosse para ter essa mudança, Mateus, Marcos, Lucas e João deveriam ter deixado isso de alguma forma claro. Mas não tem nada, nenhum disso. Parece que é simplesmente uma narrativa dos fatos como eles ocorreram. Eu queria ler aqui Romanos 6:4, Eduardo, porque o que ele diz aqui na versão... Aqui tem várias versões, vamos pegar aqui a King James, por exemplo, né? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então está aqui. A celebração pela ressurreição de Cristo é o batismo. Por mais que seja um dia festivo, por mais que os cristãos vejam a ressurreição de Cristo como uma grande vitória, não só sobre a morte, mas sobre o pecado, a reconciliação com Deus, a vitória de Cristo sobre Satanás, sobre o mal, né, sobre tudo isso de ruim que aconteceu na história da humanidade, eu não posso impor
à Bíblia ou a Cristo aquilo que eu acho que tem que ser a celebração pela ressurreição de Cristo. A Bíblia já deu essa celebração. É o batismo. Exatamente. E desses 6 textos, né? 4 falam da madrugada do domingo, um do comecinho do domingo, né? No final do sábado, e o outro no finalzinho do domingo, no começo já da segunda. Esses 3 textos, nenhum dá indício nenhum de qualquer tipo de reunião de adoração, de santificação. Lembrando, né, Eduardo, acho que um ponto importante a gente tem que lembrar também é que, diferentemente do que hoje, aí sim eu vou usar a palavra anacronismo, né? Se eu quiser transportar os nossos dias de hoje para os dias dos apóstolos, aí eu estou fazendo um anacronismo. Lembrando que, eu não sei se era o caso especificamente daquele momento que Paulo se dirige ali, né, em 1 Coríntios, aos cristãos para fazer a coleta para ajudar os crentes de Jerusalém, mas eles se reuniam, não era uma vez por semana. Eles estavam sempre reunidos, né? Em alguns momentos, a gente vê ali na igreja primitiva, quando a igreja estava sendo organizada, ainda sob a perseguição que começou em Jerusalém, né, que causou o espalhamento, eles não só se reuniam, mas eles conviviam. E aí você pensa assim, se eles estavam reunidos, né, ou conviviam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, por que Paulo mandou esperar o sábado e fazer a coleta no domingo? Né? É um ponto para a gente pensar. E, na verdade, a gente tem uma reunião nesses 6 dias, nesses 6 textos que falam do primeiro dia da semana, da ressurreição, a gente tem uma reunião ali de discípulos, mas é uma reunião porque eles estavam com medo, né? O mestre deles tinha morrido, e eles não sabiam o que fazer, não sabiam mais o que fazer, eles estavam perplexos, eles estavam temerosos, e aí eles estavam reunidos. Já tinha Cristo, Jesus já tinha mandado Maria Madalena. Não poderiam estar celebrando a ressurreição porque nem sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Não sabiam. Eles estavam reunidos com medo. E quando chegou Maria Madalena, ou chegou os apóstolos lá no caminho de Emaús, que estavam com Jesus, enfim, quando foram chegando com as notícias, não começou a festa, ainda continuava o medo. Não tinha celebração, não tinha santificação, não tinha nada. E essa reunião, nós sabemos nem se ela começou no primeiro dia, se eles não estavam reunidos desde a sexta-feira, ou começou no sábado, porque a perplexidade deles começou da madrugada da quinta para a sexta, né? Quando eles foram dispersos ali, quando em Getsêmani Jesus foi preso, começou toda essa perplexidade. Só Pedro e João acompanharam Jesus, né? João entrou primeiro lá, no sinédrio onde estava sendo julgado Jesus. Pedro não conseguiu entrar e João foi até a porta para pedir autorização para Pedro entrar. Infelizmente, Pedro não ficou junto com João, né? Ele foi para a rodinha dos escarnecedores, e foi onde ele negou Jesus 3 vezes. Mas todos os outros 10 estavam dispersos, talvez juntos, eu não sei há quanto tempo eles estavam juntos ou não. Mas eles estavam perplexos, ali não tinha nenhum tipo de celebração, de santificação, de culto, de adoração, enfim. Esses 6 textos não dão base nenhuma para poder falar que o dia da ressurreição é um novo dia de guarda. Está aí sobre os outros 2 textos, né? Um que a gente já tratou um pouquinho, que é a questão da coleta, que é 1 Coríntios 16, que o fato de ter coleta ali não significa necessariamente que seja um dia de guarda, não é porque você fez uma oferta, né? Que a oferta só pode ser feita num dia de guarda, que era uma reunião de culto, enfim, que era um dia de reunião. E não era uma oferta para sustentar a pregação do evangelho, era uma oferta para ajudar os crentes. Então, essa coleta digamos assim, é uma ação social que estava sendo feita, né? Não era uma ação, era uma ação religiosa no sentido de que a gente tem a responsabilidade, né, de ajudar o próximo, né, e tal, que a gente deve ser solidário, etc e tal. Mas, assim, ela estava mais para uma ação social do que efetivamente para um financiamento da pregação do evangelho. Você concorda comigo nessa visão ou não? Não, é exatamente isso. Era isso que tinha na época. Ainda não estava estabelecido tudo que seria estabelecido depois para a pregação do evangelho e tudo mais. Ali ainda estava muito incipiente. Não existia o que a gente conhece. É que a gente faz, você põe anacronismo, a gente costuma fazer isso. A gente se reúne na igreja no dia, talvez a oferta especial nossa, onde as pessoas mais doam, tal seja no sábado,
Tanto que é que nos outros cultos a gente nem tem oferta, né? Na igreja adventista não tem costume de ter ofertas no domingo, na quarta, enfim. A oferta é sempre no sábado de manhã. Outros também fazem ofertas do seu culto especial. Então a gente transporta isso de tal forma que fala, se estava tendo uma oferta lá, então era sábado. Mas por quê? Era uma oferta com fim específico. A gente pode levar até isso para mais longe. Se a gente for lá para o Êxodo com Moisés, teve uma oferta também que foi pedida com fim específico de construir o templo, mas a gente nem sabe que dia da semana foi feita essa oferta, porque não tinha interesse nenhum. Eduardo, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que se a pessoa quiser defender que a quinta-feira é o dia de guarda, ela vai ter mais argumento, na minha visão, tá? E eu peço perdão aqui, que eu acho que eu estou um pouco ácido no podcast de hoje. Desculpa aí, mas realmente esse assunto acaba mexendo um pouco comigo. Eu acho que se a pessoa quiser defender a quinta-feira como dia de guarda, ela vai ter mais argumentos para defender a quinta do que o domingo. Porque no domingo Jesus reuniu com na quinta-feira Jesus reuniu com os discípulos, fez a Santa Ceia, lavou os pés de todo mundo, cantaram um hino, e isso tem 100.000 vezes mais cara de culto do que a coleta que aconteceu lá para levar as coisas lá para os crentes de Jerusalém. Eu digo mais, vou ter que discordar de você. Isso foi feito quinta-noite, então já era sexta. Então você já Muito bom. Tá certo, já muçulmano, então. Muçulmano. Se já era sexta, a gente pode acrescentar isso à morte de Cristo na cruz, que foi na sexta, 3 horas da tarde. Portanto, foi na sexta. Um dia, uma sexta grande goleada do domingo. Porque tem Santa Ceia, tem adoração, tem Jesus orando com os discípulos e tem a morte de Cristo, que a cruz é o centro do cristianismo. Então eu quero mandar uma mensagem para esse pessoal que está criticando a igreja adventista. Se você realmente não quer aceitar o sábado, né, como dia de guarda, ok, mas você vai ter que primeiro explicar por que a quinta-feira não é o dia de guarda, por que a sexta-feira não é o dia de guarda, porque, como a gente acabou de brincar aqui, né, parece que tem mais evidência a favor desses 2 dias na frente de domingo, né? Se você não quer o sábado, então primeiro você vai ter que achar justificativa para eliminar a quinta e a sexta-feira, então, que elas estão na fila, né? Depois do sábado, elas vêm na frente do domingo. Exatamente. Então, o último texto... pode falar. Não, eu queria aproveitar, assim, Eduardo, já caminhando para o final do nosso programa aqui, que passou voando, né? Esse tema aqui é super interessante aqui, acho que pode voltar no futuro aí, gravar mais um podcast aí, dando continuidade. Mas, assim, dentro dos argumentos que eu escutei, eu vi muito, assim, uma referência aos pais da igreja, né? Porque o patriarca não sei quem, o fulano de tal e tá. Existe uma controvérsia também nisso, tá? E se você quer saber um pouco dessa controvérsia, mais uma vez, escuta o episódio 2 do nosso podcast. Você vai ver que algumas coisas não são bem assim, né? Quando você começa a ter uma menção ao domingo, já é lá para o final do século II, né? Isso você vai ver lá no nosso podcast, segundo episódio lá. Mas, assim, me chamou a atenção, Eduardo, assim, me preocupa muito, porque o patriarca tal, porque a igreja não sei aonde, eles começaram a guardar o domingo. É óbvio que em algum momento a igreja começou a guardar o domingo, senão hoje ninguém guardaria o domingo. Senão hoje o domingo não seria o dia de guarda para a maior parte dos cristãos, do mundo cristão. Então é fato que a igreja começou a guardar o domingo. Agora, eu acho que a gente está esquecendo alguns princípios do protestantismo. Onde é que está o princípio da sola escritura? Eu não faço mais uma distinção, então, entre o cânon e os escritos não canônicos, por mais que eles tenham uma validade histórica, por mais que eles tenham uma validade cultural, por mais que eles nos ajudem a contextualizar, a entender como é que eram as coisas, eu não posso equiparar um costume que a igreja adotou depois da morte dos últimos apóstolos, depois do fechamento do cânon, e tratar em pé de igualdade com o mesmo nível de autoridade das escrituras. Ora, se eu fizer isso, eu obrigatoriamente vou ter que aceitar também a adoração de imagens, eu obrigatoriamente vou ter que aceitar também a confissão auricular, eu vou ter que aceitar a intercessão dos santos diante de Deus, eu vou ter que aceitar o batismo infantil, eu vou ter que aceitar a salvação pelas obras. Por quê? Porque tudo isso, a partir de um momento muito primitivo lá, e eu estou falando aí de 1.700 anos atrás, ou mais,
passou a ser costume da igreja. E aí, porque os santos faziam isso, porque a igreja fazia isso, nós, hoje, vamos esquecer os princípios da reforma protestante, né? De retornar à Bíblia, de retornar à sola escritura, né? De retornar ao texto canônico e rebuscar, ressuscitar aquelas verdades enterradas. Porque isso, na verdade, quando as pessoas adotam, elas não estão percebendo que elas estão estabelecendo a autoridade da tradição. Aí só falta agora a autoridade do magistério, né? Então, eu acho que isso é um ponto assim, extremamente importante, Eduardo. Eu queria que você comentasse aqui rapidamente, né, sobre isso, se você enxerga dessa forma também, e como é que a gente pode ficar de olho aberto, porque a gente, sem querer, às vezes não esteja seguindo essas ciladas aí, né, de pensamento. Na verdade, a gente tem que saber qual é a base que a gente se coloca. Existem igrejas que trabalham em cima da sola escritura, significa que a palavra de Deus é o fundamento da sua fé, mas existem igrejas que colocam outros elementos, por exemplo, a tradição dos pais da igreja, a palavra dos pais da igreja, a palavra dos seus líderes, também impede igualdade com o texto bíblico, como se eles pudessem reinterpretar o texto bíblico, como se eles tivessem a capacidade de até mudar o texto bíblico em certo sentido, tá? Então, a gente tem que saber aonde está a nossa fé. Se é no texto, no que a Bíblia disse, ou no que o meu pastor disse, no meu bispo disse, no meu padre disse, ou no meu ancião disse, ou naquele pioneiro da minha igreja disse. Enfim, o texto, para nós, de uma tradição mais protestante, de uma tradição mais bíblica, uma tradição já na sola escritura, na tota escritura, enfim, a base tem que ser a palavra de Deus. Eu queria, antes da gente terminar, acho que faltou a gente só tocar um pouquinho no último texto dos 8. Assim, 6 deles falavam do dia da ressurreição, o 7º da coleta, e o último vai falar de um partir do pão, né? Atos 27 diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Aqui é o único dia que a gente vê se reunindo num dia à noite, tá? Única vez não, tem outro, mas é uma maneira especial. Aqui aparece a reunião num dia à noite. Tudo indica que essa reunião tenha sido marcada para o quê? Como se fosse uma festa de despedida para Paulo, que ia viajar no dia seguinte. Paulo vai viajar amanhã, vamos ficar com ele, vamos fazer um bate-papo, vamos fazer algumas perguntas. E Paulo foi respondendo, foi falando, foi conversando até a meia-noite. E esse aqui que há uma controvérsia, que eu acho que eu cheguei a falar no começo do podcast, que há uma controvérsia sobre esse primeiro dia da semana, que foi até a meia-noite, o que significa se começou no sábado e entrou na noite, entrou o primeiro dia da semana, ou se começou no domingo e prolongou-se à noite até a segunda-feira, né? Enfim, existe essa discordância, mas de qualquer forma, tendo essa discordância ou não tendo, sendo o primeiro dia ou sendo sábado, o fato de ter partido o pão não significa necessariamente, como você mesmo já colocou recentemente, que esse seja um dia de culto, um dia de guarda, só porque teve um partir o pão. Você mesmo falou há pouco tempo agora que na quinta-feira ou sexta-feira, na quinta-feira à noite ou na sexta já, né? O Jesus partiu o pão com os discípulos. Isso não significa necessariamente que o dia de guarda tenha que ser a sexta, né? Nem a quinta-noite, enfim, não sei. Muito bem, Eduardo. A gente quer deixar claro aqui que, embora a gente tenha o nosso posicionamento com relação ao sábado, e a gente tem uma convicção muito forte formada em torno disso, a gente quer deixar claro que a gente reconhece, né,
que esse tema realmente é um tema de disputa, é um tema controverso, é um tema difícil, por uma série de questões, talvez mais questões culturais e de tradição do que questões bíblicas, e a gente trata assim com muito carinho, com muito respeito, tá? As pessoas aí que defendem que, apesar de qualquer argumento, preferem e entendem, né, que o primeiro dia da semana é o dia correto para guardar, e isso não nos coloca necessariamente em times opostos, né? Então, é importante a gente destacar aqui, né, que a nossa, sempre quando a gente coloca um posicionamento mais forte, um posicionamento aqui mais contundente, ele é um posicionamento contra uma ideia e não contra pessoas, né? Embora algumas pessoas aí realmente, como citei, né, acabem tendo uma responsabilidade maior, né, por serem líderes, estarem aí à frente, né, e ajudando a formar a opinião, formar o pensamento das pessoas e tal. O nosso posicionamento não é contra pessoas, é contra ideias, né? Então, é importante a gente deixar isso claro e assim, na realidade, nós estamos trazendo esse assunto justamente porque fomos aí criticados, né, às vezes até duramente aí nas redes sociais, né, e ridicularizados. Então, acho que vamos tratar assim como um direito de resposta, né, ainda que numa esfera diferente, aqui num outro nível, né, nós estamos fazendo essa resposta, mas isso só nos ensina uma coisa, né? A Bíblia, ela precisa ser estudada, ela precisa ser acariciada, ela precisa ser um livro, um objeto de estudo, e que ela longe esteja, né, de ser uma leitura ocasional, uma leitura descompromissada, uma leitura irresponsável, né, uma leitura aí que realmente não tem profundidade. É que possamos estudar, seja para defender o domingo, seja para defender o sábado, seja para defender a sexta-feira, a quinta-feira à noite, enfim, qualquer que seja a sua escolha, que façamos isso em cima de bons argumentos, né, em cima mais do que bons argumentos, mais do que raciocínios humanos, façamos isso aí em cima do claro, assim diz o Senhor. Tá certo, Eduardo? Aí, últimas palavras para a gente encerrar? Bom, gostaria de encerrar deixando uma mensagem partindo do que o Alex acabou de falar e da apresentação que ele fez de mim no começo também. Minha formação de graduação é teologia, mas o meu mestrado e doutorado foi em ciência da religião. Qual é a diferença de um do outro? Na teologia, normalmente, você defende o seu ponto de vista. A teologia adventista, a teologia católica, a teologia batista. Na ciência da religião, você estuda diversas religiões. Então, se eu faço uma graduação em teologia, normalmente eu tenho do meu lado várias pessoas que pensam como eu em teologia. Em ciência da religião, eu tinha pessoas dos mais diversos tipos. Não era só cristãos como na teologia. Eu tinha amigos, por exemplo, que tinha uma casa em Angola. Ele estudava só religiões de matriz africana. Ele ia, inclusive, para o Haiti estudar o voodoo haitiano. Mas eu também tinha eu tenho um amigo pastor batista. Tinha algumas amigas que elas eram católicas. Uma delas estudava só mariologia, manifestações de Maria, e, enfim, ao longo da história. E eram pessoas que a gente conversava, que a gente tinha diferenças, mas as diferenças não faziam diferença para a nossa amizade. Eu acho que é aí que está uma grande diferença. Se você quer um dia que alguém frequente a sua igreja, a sua escola sabatina, comungue com você, não é combatendo essa pessoa, combatendo a teologia. É sendo amiga dela, entendendo como ela compreende as coisas, e ela compreendendo como você compreende as coisas, é compartilhando o pão, compartilhando a palavra de Deus. Eu acho que é daí. O objetivo desse podcast de hoje não foi combater quem guarda o domingo, mas é mostrar a minha visão. E se você quiser discutir, conversar comigo, estou aberto para isso. Eu acho que é por aí o caminho. Legal, Eduardo. Muito bem colocado. Obrigado aí pela sua participação hoje. Foi sensacional. Mais uma vez, né? Com certeza a gente foi abençoado aí pelo seu conhecimento, né? O seu trabalho que você vem desenvolvendo. E a gente faz o convite aqui para você que está nos escutando, escutar, né, o nosso podcast, o episódio 2, para complementar a informação a respeito do Apocalipse, especificamente, né, o Dia do Senhor Apocalipse, e nos acompanhar nas redes sociais, né, divulga o nosso podcast,
importante, se você gostou desse podcast, se você acha que pode abençoar outras pessoas, se veio na sua cabeça alguém aí que poderia estar escutando, não deixa para depois, encaminha agora, né? Se inscreve agora aí, deixa seu like aí, e a gente vai, assim, com isso, de pouquinho em pouquinho, a gente vai expandindo o nosso ministério, né, de forma que a gente possa levar pelo menos um ponto de vista diferente, né, uma alternativa que as pessoas possam tomar uma decisão mais informada. Então é isso, mais uma vez, obrigado Eduardo, obrigado você que nos escutou, um grande abraço e até quinta-feira que vem, às 17 horas, no nosso podcast Cevada com Plutônio. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos, assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.